clareza disso. Segundo, o Conselho Nacional de Saúde não é prestador de serviço. Nós somos apoiadores da luta política articulado com os conselhos estaduais e municipais de saúde. E a nossa principal estratégia de articulação são as plenárias. Então tem que ficar claro isso. Os conselhos estaduais reclamam porque os conselhos municipais também não fazem uma articulação direta com o conselho estadual, e a gente precisa sim ter uma agenda comum que coloque as nossas lutas estratégicas de forma articulada. Essa é a discussão de fundo. Muitas vezes a gente se perde na luta menor, na luta específica, na pauta específica, não que ela não seja importante, mas ela só é, de fato, estratégica se ela estiver articulada com a luta de enfrentamento. Então, primeira coisa que precisa ficar aqui colocada. Segundo, a gente não pode reproduzir uma concentração de poder. A gente luta o tempo inteiro para horizontalizar a democracia participativa. É isso que o povo está dizendo na rua, inclusive em relação a nós. O povo está dizendo na rua, em muitos lugares, que da forma como a gente está participando, eles não se sentem representados. Por isso que a gente tem que horizontalizar a participação, de ir para a comunidade, de fazer o debate da saúde nas nossas entidades, de fazer com que os partidos políticos discutam saúde pública, de fazer com que as entidades que nós representamos coloquem a saúde nos seus projetos políticos. Porque senão a gente de novo centraliza poder de decisão e de comando. O Conselho Nacional de Saúde tem feito um trabalho articulado com os conselhos estaduais, com os conselhos municipais. Dentro do nosso orçamento, temos investido já em 4 fóruns de conselhos, com 4 participantes por estado. Esse é um limite também definido pelas condições nossas orçamentárias. Queria colocar aqui que dentro dessa estratégia da luta de classe, nós temos o tempo inteiro disputa. É o tempo inteiro disputa. Não dá para baixar a guarda. Política social, direito, a gente não conquistou na lei e ponto final. É o tempo inteiro na disputa, porque nós estamos num sistema capitalista onde a saúde para nós é direito, para nós é política pública, mas para muitos é mercado, é mercadoria, é lucro. E essa disputa ela não está vencida, nem dentro do governo, muito menos no legislativo, nem no judiciário. E a gente sente orgulho, né, de ter participado desse processo. Agora, lançar o marco é só uma parte. Agora, transformar esse marco de participação social, vida real, em cada município, em cada unidade básica de saúde, em cada espaço de cidadania e de luta. Mas eu queria colocar um pouquinho, trazer para o debate dessa mesa, eu acho que é por isso que veio o convite para estar aqui nessa mesa, da equidade. Eu acho que é um pouco a minha trajetória também de participação, as políticas de promoção de equidade e como é que, ao lado dos princípios da universalidade, da integralidade, da participação social, se coloca a equidade. E que desafios a participação social pode contribuir, vice-versa, da equidade. Eu acho que quando a gente está falando dessas políticas de promoção da equidade, todas elas sem exceção, da saúde da população negra, da saúde LGBT, da saúde das populações do campo e da floresta, da saúde da população em situação de rua, das mulheres, da juventude, desse conjunto de políticas que nascem, diferente de algumas outras políticas também importantes, também que tiveram participação social, que são as que nascem do enfrentamento a um adoecimento, essas nascem dos sujeitos políticos, da afirmação do lugar de ser negro, de ser negra, do lugar de ser mulher, do lugar de ser LGBT, do lugar de ser do campo da floresta. Então são lugares de cidadania. Da saúde, do controle social, são os conselhos de saúde. Mas eu quero falar da figura das representações. Quase nenhum conselho, são poucos os conselhos
estaduais e municipais que tenha representatividade do movimento LGBT lá dentro. Que não tem também a representatividade de outros segmentos sociais. Mas cada um de vocês que estão nesse lugar tem a obrigação e o dever de fazer e de tratar a política como ela se apresenta, com a transversalidade e com a equidade, independente se vocês estão lá por um ou outro segmento. Porque Conselheiro Nacional de Saúde é igual a político. Não deve ser representação de si próprio, nem representação de um só segmento. Deve representar os anseios da sociedade. E nesse caso, nós estamos falando de saúde. Então, eu estou querendo dizer para vocês que eu agora vou me apresentar. Eu sou Fernanda Benvenuti, nasci no estado da Paraíba, travesti, negra e nordestina. Este é o lugar que eu quero falar para vocês. Porque pela primeira vez, nós temos no Brasil uma mulher presidenta da República. Também pela primeira vez no Brasil, nós temos uma presidenta do Conselho Nacional de Saúde, que é do segmento de usuários. Também avançamos dentro desse conselho, quando pela primeira vez nós temos uma travesti conselheira nacional de saúde. Então, isto não é pouco, isto é fazer realmente a transversalidade da diversidade e a equidade. Porque quando se fala de diversidade, parece que é um bicho de 7 cabeças. Parece que as pessoas não querem entender. Acham que diversidade é só coisa do segmento LGBT. Não, nós estamos falando de diversidade de pessoas. Nós estamos falando de diversidade de problemas diversos de saúde. A saúde, ela tem diversos problemas e que cabe a nós trabalharmos, ajudarmos a construir as políticas para melhorar a nossa saúde e a saúde da nossa população. Porque cada um e cada uma de nós aqui temos responsabilidade. Eu estava aqui conversando com a Casa e dizendo, dá um frio na barriga, né? Eu digo, esses instantes que a gente fica aqui esperando para falar para vocês, confesso, dá um frio na barriga. Mas depois que eu pego esse microfone, eu me sinto tão empoderada que eu chego aqui para olhar vocês olho no olho, cara a cara e dizer para vocês que eu sou travesti com todo orgulho. E sou técnica de enfermagem, que é a minha profissão. E eu quero as 30 horas para a minha comunidade, para a população da saúde. Eu quero os 10% mais para a saúde. Todos nós queremos. E por que nós não devemos lutar e nós não devemos enfrentar todos nós num só objetivo? Não gosto de ver atitudes como eu vi aqui. E agora vai. Não quero passar sabão na cara de ninguém, nem dar lição de moral a ninguém. Mas eu acho que reivindicar, protestar é o nosso direito. Se não fosse assim, nós não seríamos controle social. Agora, controle social para nós controlarmos e construirmos as políticas. Não fazer controle social do próprio controle social. Isso é ruim. Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer a presidência do Conselho Nacional, a coordenação de plenária de conselheiros, a mesa diretora do Conselho Nacional pelo convite. É uma responsabilidade enorme falar, e aí eu peço consentimento a vocês para poder falar. Eu vou começar a minha fala lembrando de um pensador para mim muito importante, que é o Marx, e ele dizia: trabalhadores do mundo unidos. Lógico, logo depois os trabalhadores estavam guerreando entre si e se matando, mas essa frase para mim, ela segue muito forte e muito presente. A minha fala ela vai ter 2 eixos estruturantes. Um é do campo das ideias, né, daquilo que a gente pode chamar dos pensamentos da gente sobre as conferências, sobre o controle social, e a outra fala, para mim, é sobre as metodologias, o jeito de fazer conferência, de fazer controle social. Não tenho intenção nenhuma de trazer receitas, mas são 2 assuntos para mim assim importantes. E além disso, tentar articular essas 2 coisas entre si. O meu referencial são as leis que regem o SUS e o controle social, a Lei 8080, a Lei 8142, a Lei 141, Decreto 75. Mas eu acho que a gente precisa estar refletindo sobre esses jeitos de fazer as conferências, né?
Eu acho que a gente precisa estar retomando uma crítica sobre nossos jeitos de fazer as conferências, porque historicamente a gente tinha uma concepção de conferências de massa, de participação, e depois ela foi ganhando outros desenhos, outros contornos, muito dos usuários, muito dos trabalhadores, por exemplo, que não estão acostumados em falar em grandes plenárias, às vezes se sentem inibidos ou pouco acolhidos nas suas falas. Eu acho que isso é uma reflexão para a gente estar fazendo. E a outra coisa é, a gente ainda segue dentro do próprio controle social e da democracia participativa, muitas das vezes, sem querer, separando as coisas. Separando o mundo das ideias do mundo do fazer, do mundo cotidiano, da coisa prática, das vidas da gente, da realidade histórica. Então isso, para mim, é fundamental. Eu concordo com todas as falas que dizem que o SUS está em perigo, a gente não está com ele em plena capacidade legítima, politicamente falando, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da gestão. Muitos de nossos companheiros e companheiras, ao instituírem algumas políticas e terem que ajudar na gestão dessas políticas, terminaram se afastando do que a gente chama da base ou do povo, e a gente também começou a perder a potência de diálogo com o povo, especialmente com os usuários. Eu acho que esta conferência, a 15ª, ela tem que ter um caráter popular, muito mais do que historicamente tem tido. Eu acho que a gente tem essa clareza. A conferência, ela não é algo que termina nela mesma. Ela é antes e ela é depois. Então, tudo que a gente conseguiu instituir nas leis que nos referendam, que nos legitimam para organizar as conferências e os controles sociais, eles também correm perigo na medida que a classe burguesa, que a classe elitista avança dando golpe no SUS e dando golpe na democracia no SUS. Por exemplo, como é que isso acontece? Quando um cara de pensamento privatista, empresarial, patronal, assume a diretoria de um hospital, assume a gestão de uma política de recursos humanos, assume uma política de gestão de saúde em uma secretaria municipal. É assim que os golpes ao SUS e é assim que os golpes à democracia e ao nosso controle social acontecem. Eu acho que a gente não pode distanciar isso do direito à saúde, que em tese está conquistado na lei, mas a gente não tem ele ainda de fato muitas vezes garantido, quando o acesso ainda não é garantido, ou quando a classe elitista passa a dar golpe no SUS querendo furar e burlar não só a legislação, mas o acesso. Eu acho que isso é uma coisa que deve ser pauta de todos os nossos debates, das nossas conferências. E a outra coisa, os gestores precisam aprender a escutar o povo. E o povo que não está na gestão precisa compreender que nem todos os gestores são inimigos nossos. E nem todos os trabalhadores estão unidos. É uma ilusão a gente achar que o usuário tem compreensão política toda. Então a gente precisa estar muito atento. Nem todos são inimigos, mas a gente precisa identificar quem são. Para terminar a minha fala, que meu tempo já está assim fechando, queria trazer a coisa da arte. A arte para mim é uma coisa fundamental. Toda a conferência libertária, emancipatória, popular, precisa trazer a cultura popular, como Paulo Freire trazia, para embriagar os conferencistas, para embriagar os usuários e trabalhadores, mas também para embriagar os gestores, para a gente se encantar, reencantar o SUS. A gente precisa reencantar todo mundo de volta para lutar por SUS na rua, como a Socorro bem afirmou aqui no começo. Por fim, eu quero afirmar a minha defesa de um SUS estatal, público, universal, democrático, feito pelos trabalhadores, para os trabalhadores, sem excluir nenhum gestor e nenhum outro sujeito. Mas somos nós a grande maioria de massa, que pagamos os impostos e que somos os verdadeiros guardiões de uma política pública junto com gestores democráticos. E a gente tem que ter cuidado, porque tem muita gente em eleição e vem mentir para o povo brasileiro. Então a gente tem que entender qual é o projeto. Mesmo que não tenhamos concordância com tudo e tenhamos que fazer crítica, a gente precisa saber qual é o projeto que a gente quer para o país, para a América Latina e para o mundo.
Não adianta a gente estar se enganando com falácias, com enganações de última hora. E para fazer um controle social democrático e popular, os conselheiros precisam fazer uma coisa que Dom Helder e Dom Paulo Freire nos ensinou: exame de consciência e reflexão da prática. Porque é muito bom a gente apontar o dedo do vizinho para o vizinho. Quando a gente aponta um dedo, tem 3 dedos olhando para nós. Isso chama-se fazer exame de consciência, reflexão da prática. Democracia participativa também se faz assim. E para mim isso tem a ver com projetos societários, que seja humanitário, que seja justo, que seja solidário. E para a gente fazer isso, o SUS solidário, democrático e participativo, a gente tem que ter clareza do projeto de sociedade e do projeto de humanidade que a gente quer. Se a gente não tem isso claro, a gente não vai conseguir fazer um SUS para todos e com todos, porque é uma visão biótica. O SUS é só uma trincheira de lanche, é um direito, é uma conquista, é uma política do Estado brasileiro. Mas ele não é necessariamente, mesmo que se inspire e mesmo que incorpore princípios revolucionários da solidariedade, da equidade e da justiça, ele é só uma das nossas bandeiras de luta. O nosso maior inimigo e a nossa maior intenção de luta e de direção de luta tem que ser contra a quem não gosta de pobre, a quem não gosta de negro, a que pensa a saúde como mercado, a filantropia, que revestida de caridade se torna filantrópico muitas das vezes. A gente que trabalhou em município e o Estado sabe como é que isso acontece. É isso. A minha fala segue nesse sentido, meu povo, seguindo para uma luta democrática e popular, para uma conferência democrática e popular. E eu espero ter vida e capacidade de luta para na 15ª conferência eu estar ajudando nessa conferência a fazer essa conferência de um jeito novo, ousado, feita por todos nós. É isso que eu desejo na 15ª conferência. Obrigado. Muito obrigado, secretário Silvano, que representa o movimento social. Boa tarde. Não, vocês comeram uma comida deliciosa. Boa tarde. Eu só tenho 2 coisas que a minha mensagem vai ser cantando. Então eu quero parabenizar e dizer para a Fernanda Benucci: você me representa, nos representa, assim como a Kátia, essa mulher magnífica. O Marcelo e o Aurodo e o nosso companheiro, eu nunca decoro o nome dele, conheço ele, mas nunca decoro o nome dele, mas vocês sabem que é a mesa toda. Mais do que isso, a plateia. O mais importante, a gente está tentando fazer no Conselho Municipal de Saúde, que eu estou conselheiro, que é o Conselho Municipal de Saúde do Paulista, em Pernambuco. Represento o usuário e sou da Comissão de Finanças, que é a pior comissão, que não consegue gastar o dinheiro. Não sei por quê. Dizer para vocês, a gente tem tentado fazer a tarefinha de casa que a Kátia tem nos dado desde aquele seminário do Plano Estadual, do Compromisso, do Pacto, tanta palavra bonita. E o recurso do Participações do meu município está sendo auditado, porque o dinheiro entrou num dia, saiu num dia e desapareceu. Desapareceu. É o que está acontecendo. Mudou de gestão, a atual gestão não sabe o que foi feito com o dinheiro. Queremos saber, né? Mas está lá, caminhando. E por isso, o mais importante, aí eu me refiro a Fernanda Benucci, não porque eu estou conselheiro municipal de saúde, não porque eu tenho contribuído na trajetória enquanto militante do movimento LGBT que fui, que não deixo de ser, né? Não por ser homossexual, porque lá no Conselho Municipal de Saúde a minha representação não é de orientação sexual, mas lá nós já passamos a política LGBT. O Conselho Municipal pequeno. A responsabilidade de cada um aqui, nas 3 esferas de governo, é fazer com que essas instâncias discutam as políticas públicas de equidade e todas as outras. Se ficar só no âmbito federal, vai ficar, não, isso aqui não existe aqui, eu não conheço, desconheço. E nós vamos ter conselheiros e conselheiros, capacitados e não capacitados, porque o conselho, ele muda, ele não é permanente. A qualificação permanente da educação e controle social do SUS tem que ser eterna. E eu vou cantar e agradecer a presença, não sei, quase fiquei por último, né? Vem, vamos embora, que esperar não é. Quem sabe não espera acontecer. Vem, vamos embora, quem sabe faz a hora, não espera. Então não vamos esperar e vamos fazer acontecer. Obrigado. Edinaldo.
Alva, de Xinguara, sul do Pará.